Colossenses 4, versículos 2 até 6. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne este mistério conhecido como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. E aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Amém. Todos nós temos os nossos heróis na fé. Sim ou não? Aquelas pessoas que marcaram nossas vidas pelo exemplo de piedade, pelo exemplo de fidelidade a Deus. Você consegue se lembrar de alguns da sua jornada? Talvez ainda estejam vivos, talvez já estejam com o Senhor. Talvez seus heróis são autores ou crentes do passado. Pense neles agora. Agora, dentro e a partir deste grupo seleto que você alistou na sua mente, pense naqueles que mais te impactaram a respeito de evangelismo. Aqueles irmãos ou irmãs que foram evangelistas natos. Sabe, aqueles corajosos, destemidos, aqueles que eram muito sábios e muito simpáticos também. Sempre davam um jeito de, na conversa, conduzir para assuntos espirituais e apresentar Jesus para as pessoas. Ganhar pessoas para Jesus. É muito bom viver perto de gente assim, não é? Pessoas assim encorajam a nossa fé. Pessoas assim nos animam. Pessoas assim nos ensinam como compartilhar nossa fé com os outros. Agora, dentro dessa lista, que nós devemos e podemos agradecer a Deus pela vida dessas pessoas, dentro dessa lista, eu quero que você pense em apenas uma pessoa. Talvez for um crente, um homem ou uma mulher. Pense em um só. Considere talvez a pessoa que para você é o principal dos evangelistas que você já conheceu, já ouviu falar, já leu a respeito. Quem você mais respeita nessa área? Quem você gostaria de poder conversar pelo menos mais uma vez ou alguma vez na sua vida? Imagine-se sentado ouvindo dessa pessoa os maiores conselhos que ela poderia dar a respeito de evangelismo. Quais eram os seus segredos? Quais são os seus conselhos? E se essa pessoa talvez escrevesse isso para você? Você gostaria de ler essas palavras? Sim ou não? Você gostaria de saber como ser um evangelista melhor? Gostaria de compartilhar o evangelho com os descrentes da mesma maneira com que aquele seu herói na fé compartilhava? Gostaria de ver pessoas se rendendo a Jesus através da sua vida, através da sua pregação, através do seu exemplo? Pois bem, aqui está Colossenses 4, versículos 2 a 6. Quem escreveu esses versos? O apóstolo Paulo. Paulo, para muitos, depois de Jesus, foi o maior evangelista que esse mundo já conheceu. O que é que Paulo, que foi aquele que pregou o evangelho para tantas pessoas diferentes, em situações favoráveis e completamente desfavoráveis,
Paulo, aquele que plantou diversas igrejas na sua época, o que Paulo teria a nos dizer a respeito de evangelismo? Quais seriam os conselhos de Paulo? O que nós podemos aprender da sabedoria e da experiência de Paulo nessa área? Queridos, há quem pense que para que a gente evangelize, como Paulo, por exemplo, nós precisamos de cursos especiais, precisamos de horas e horas de estudo, de treinamento, precisamos conhecer ou decorar tratados teológicos, livros de evangelistas. Não que essas coisas sejam ruins, se você tiver a oportunidade de participar dessas coisas, de se aproveitar, faça isso, isso vai afiar suas ferramentas. Mas para evangelizar as pessoas que não creem em Jesus com eficiência, ou pelo menos para começar a fazer isso, porque talvez você nem isso faça, para evangelizar as pessoas, você precisa apenas de 2 ingredientes. Você precisa apenas de 2 coisas básicas e indispensáveis. Que ingredientes são esses? Paulo apresenta isso aqui nesse texto. Mas antes eu quero mostrar para você o pano de fundo dessas palavras. O que aconteceu até aqui, para chegarmos no capítulo 4 dessa carta, e Paulo dizer essas palavras. A igreja em Colossos, essa era a cidade dos colossenses, ela era uma igreja nova, podemos dizer assim. Ela tinha mais ou menos 6 anos de existência. Não foi Paulo quem plantou essa igreja, mas provavelmente ela nasceu por influência dele. Paulo pregou o evangelho para um homem chamado Epáfras, que era cidadão de Colossos, e Epáfras voltou para sua cidade e provavelmente pregou o evangelho. As pessoas se converteram e nasceu uma igreja ali naquela cidade. Acontece que aquela recém-fundada igreja começou a enfrentar problemas teológicos. Falsos mestres estavam introduzindo suas heresias no seio da igreja. Isso começou a confundir aqueles novos convertidos. O que é a verdade? Em que nós devemos crer? Aquilo que Epáfras nos apresentou, ou que esses homens que aparecem e aparentam ser muito piedosos, as pessoas os ouvem, as pessoas os seguem, mas o que eles falam está diferente do que Epáfras, esse simples homem de Deus, está falando para nós durante esses 6 anos. Qual é a verdade? Então, o que a gente deve ouvir? E mais, o que a gente deve falar quando for evangelizar alguém? Eu falo o que Epáfras falou, ou eu falo o que esses mestres que estão chegando agora com novidades falam? Bom, Epáfras precisa de ajuda, então ele busca o apóstolo Paulo. Paulo não consegue ir até ele naquele momento, então ele vai até Paulo e apresenta a situação. E o resultado dessa procura, essa busca por ajuda, é essa carta que nós vamos ler alguns versículos, a carta de Colossenses. Nela, Paulo basicamente está mostrando, olha, Jesus Cristo, eu quero mostrar para vocês quem é Jesus. Capítulo 1, ele faz apenas isso, ele reforça a pessoa de Jesus, quem Jesus é, o que Jesus fez para salvar aquelas pessoas dos seus pecados. Depois disso, capítulo 2 e capítulo 3, ele apresenta como é que essa mensagem de Jesus, sobre Jesus, o Evangelho, como essa mensagem é suficiente para transformar a vida daquela turma. Eles não precisavam de novas doutrinas. O que ouviram era suficiente para salvá-los e para santificá-los. Em outras palavras, aquelas novidades que estavam surgindo, eles não precisavam delas. Bastava continuar com aquele bom e velho Evangelho de Jesus Cristo que foi apresentado por Epáfras. Ele ainda continua e sempre continuará sendo a verdade que salva pecadores. Sempre. A mesma que também podia salvar os amigos dos colossenses, os familiares dos colossenses. A propósito, é sobre isso que Paulo fala no capítulo 4. No capítulo 4, ele já está nas suas últimas palavras, é o final da carta, e ele reforça aquilo que certamente para ele é o mais importante a ser feito pelos colossenses, para que eles pudessem permanecer firmes na mensagem do Evangelho e anunciar o Evangelho para os outros, mesmo diante das heresias. Do que é que essa igreja mais precisa?
depois de lembrar sobre quem Cristo é e sobre o Evangelho, eles precisam de 2 dicas indispensáveis para o evangelismo. E é isso que a gente vai meditar hoje. 2 dicas indispensáveis para o evangelismo. A primeira dica para evangelizar, adivinha? Ore. Ore. Leia comigo novamente os versículos 2 a 4. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. Primeira dica para evangelizar: ore. Se o tema é evangelho ou evangelismo, aqui está um elemento que não pode faltar na vida daquela igreja e de nenhuma igreja. Paulo diz no versículo 2, continuem em oração. Do jeito que ele está escrevendo aqui, talvez na sua Bíblia esteja traduzido assim, é como se ele estivesse dizendo: perseverem, continuem persistindo na oração. Se há algo ao qual aqueles irmãos em Colossos deveriam se dedicar, antes de mais nada, é a oração. Já parou para pensar na oração como a primeira solução prática para os nossos problemas? O Gil falou sobre isso e a gente nem combinou. Foi o Espírito de Deus. Já parou para pensar nisso? Diante de dúvidas, sejam essas dúvidas teológicas ou não teológicas, diante de temores, talvez incertezas, angústias, dificuldades, tribulações, ameaças, e até mesmo talvez o desejo de evangelizar outras pessoas, a oração sempre deve ser o item número 1 na nossa lista de afazeres. Na hora da crise, quão triste é deixarmos a oração para ser usada em último caso, como nossa última opção. Não. A oração deve ser a primeira coisa a ser feita. Essa é a primeira dica de Paulo na evangelização: ore. Mas que tipo de oração nós devemos fazer? Principalmente se eu quero ficar firme no Evangelho e quero anunciar o Evangelho para as pessoas, que tipo de oração eu devo fazer? Pelo menos orações de 2 tipos. O primeiro tipo de oração está no versículo 2 ainda. Se você reparar, Paulo diz como os colossenses devem orar. Ele fala vigiando em oração. A gente dá um nome para uma reunião de oração, o nome é vigília, né? Sabe o que significa vigília? Vigília é aquilo que o guarda faz, que o vigia faz. É estar em alerta, acordado o tempo todo, permanecer atento. Em meio a tanta dificuldade que aqueles crentes estavam passando, ataques, ameaças, eles deveriam se manter em guarda. Orar como os vigias não dormem no serviço, ou não deveriam dormir. Era assim que eles deveriam permanecer em oração. E que tipo de oração eles devem nutrir nessas vigílias? Ele diz no versículo 2 ainda: vigiando em oração com ação de graças. Em outras palavras, eles deveriam orar expressando palavras de gratidão a Deus. Gratidão pelo quê? Eu quero que você observe um pouquinho do começo dessa carta. Lá no capítulo 1, versículos 9 até 14. Paulo falou sobre oração, sobre a sua oração em relação aos colossenses. Olha o que ele diz, capítulo 1, versículos 9 até 14. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, versículo 11,
Vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, versículo 12, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Versículo 13, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Perceba que logo na sua abertura, Paulo diz que quando ele ouviu falar de Epáfras e dos que foram junto com ele lá falar com Paulo, a respeito do que aqueles crentes fizeram desde o dia em que ouviram o evangelho da boca de Epáfras, e como eles estavam firmes no evangelho, produzindo frutos, Paulo diz: nós não paramos de orar. Pelo que vocês oravam, Paulo? Ele diz no versículo 9, nós oramos pedindo para que vocês conheçam cada vez mais a vontade de Deus e sejam cada vez mais sábios para colocar essa vontade de Deus em prática. Se isso acontecer, versículo 10, vocês vão viver de modo digno do Senhor, vocês vão agradar a Deus, vocês vão crescer e produzir frutos. E sabe quais serão, ou qual seria pelo menos um destes frutos? Versículo 11, vocês serão fortalecidos pelo poder de Deus. E esse poder só viria, versículo 12, ou só virá se vocês derem graças ao Pai. O que o Pai fez? Vou agradecer pelo quê? Versículos 13 e 14. O Pai libertou vocês desse mundo de trevas. Por meio de Jesus, o Pai transportou vocês para o reino da sua luz. Ele redimiu vocês. Sabe o que isso significa? Que aqueles crentes seriam fortalecidos por Deus para cada vez mais obedecer a sua vontade, mesmo diante das heresias, se eles aprendessem a orar em gratidão pela redenção, pela salvação. É sobre isso que Paulo está falando no capítulo 4, versículo 2. No final da carta, ele fala sobre a oração de novo. E ele está dizendo o seguinte: como um guarda que não dorme em serviço, não parem. Eu abri a carta dizendo: agradeçam a Deus pela salvação, e eu fecho a carta dizendo: não parem de orar, agradecendo a Deus pela salvação em Jesus. Eu quero te perguntar se você entendeu a lógica do que Paulo está fazendo aqui. Qual que é o pensamento de Paulo por trás dessas palavras? Quando nós nos esquecemos, ou quando nós paramos de dar graças a Deus, não por bens materiais, por livramentos que tivemos na semana, ou por curas físicas, tem vezes que nós não agradecemos nem por essas coisas. Mas quando nós paramos de agradecer a Deus pela redenção, por Deus ter nos tirado do lamaçal de pecado nas trevas, por Deus ter nos transportado para o reino do seu Filho Jesus, quando nós nos esquecemos ou paramos de agradecer por essas coisas, nós paramos também de ver o evangelismo como algo urgente nas nossas vidas. Por quê? Porque nós passamos a não valorizar tanto o evangelho assim. Nós passamos a vida olhando apenas para as coisas dessa terra e nos esquecemos o que Deus nos fez em Cristo. Aí então eu olho para a vida do outro e não percebo que a maior necessidade dele é de Jesus. Sequer eu vou pensar nas necessidades dele. E com o passar do tempo, porque eu não agradeço, eu também não evangelizo, e eu vou me tornando cada vez mais parecido com aqueles que não foram salvos. E cada vez menos eu vou ter motivação para evangelizar essas pessoas. Por isso, se você quer ter poder do Espírito para obedecer a Deus e para evangelizar pessoas, você precisa ser vigilante em orações de gratidão. Agradecer a Deus pela redenção, pela salvação. Você precisa se programar para isso, para orar dessa forma durante o seu dia, como se fosse um guarda. Eu não sei, talvez 15 minutos no café da manhã, 15 minutos no almoço, 15 minutos na janta. Olha aí, você já orou 45 minutos no dia, que legal, né? É pouco ainda, mas pode ser assim, pode começar assim. Você precisa se programar como um guarda, como um vigia, para não dormir quando deveria estar acordado. Nunca pare de agradecer a Deus pela salvação,
porque isso é o combustível do evangelismo. A gasolina que inflama o nosso coração para evangelizar pessoas é a gratidão, porque Deus nos salvou por causa de Cristo. Se você não vê motivos para agradecer a Deus pela redenção em Cristo, certamente você não vai ter necessidade nenhuma de compartilhar o evangelho com outras pessoas. Nós precisamos desenvolver o hábito de agradecer a Deus, especialmente pela salvação em Cristo. Esse é o primeiro tipo de oração para evangelizar. Ore em gratidão. O segundo tipo de oração ainda está no texto que lemos. Agora volte para o capítulo 4. Está nos versículos 3 e 4. O segundo tipo de oração é a oração de intercessão. Orar por outro ou por outros. No versículo 3, os colossenses são informados que eles não deveriam apenas orar por si mesmos, mas olha como começa o versículo 3. Ao mesmo tempo, orem também por nós. Quem são estes nós do texto? Qual a situação que estes nós estão enfrentando que precisam de oração? Eu quero que você acompanhe a leitura do versículo 7 até o final dessa carta, e aí nós vamos ter algumas dicas da resposta a essas perguntas. Capítulo 4, versículo 7 até o final, até o versículo 18. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês. Olha a luta de Epáfras, em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta ter sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Pela simples leitura desses versículos, nós já temos uma ideia de onde Paulo estava escrevendo esta carta. Onde ele estava? Preso. Entre algemas, ele diz. Provavelmente, por pregar o evangelho, há uma dúvida a respeito de qual é o momento dessa prisão, mas não é tão necessário pensar a respeito disso. O que é importante pensar é que Paulo estava preso por pregar o evangelho. Imagina isso. Pessoas que odiavam o evangelho também começaram a odiar Paulo e por isso o mandaram para a prisão sob falsas acusações. E nessa prisão, Paulo diz: eu não estou sozinho. Ele dividia a cela com Aristarco e Marcos, versículo 10, um tal de Jesus, versículo 11, Lucas e Demas, versículo 14, e tem mais um ainda, versículo 12, Epáfras. Aparentemente, Epáfras chegou lá para dar o aviso para Paulo, acabou ficando preso com Paulo, não pode voltar. Mas a orientação de Paulo vai voltar, por meio da carta que ele está mandando. Quem é que vai mandar essa carta? Tíquico, versículo 7. E Onésimo, versículo 9. Onésimo é aquele mesmo da carta a Filemon, tá? Que provavelmente se converteu ali com Paulo na cadeia, e Paulo está mandando de volta.
para a igreja de Colossos. E possivelmente Arquipo, versículo 17, seria aquele que assumiria o pastoreio da igreja, né? Já que Epáfras ficou preso, então ele manda um recado: Arquipo, você é o número 2 aí, agora você vai ser o número 1, tá? Então pode assumir a tarja de capitão, você que vai pastorear a igreja agora, se vira nos 30. É mais ou menos isso. Deus está te confiando esse rebanho nas mãos. Pois bem, Paulo está preso por causa do evangelho. Por isso Paulo está pedindo oração aos colossenses. A gente volta para o nosso versículo 3. Orem também por nós. Esse nós, são aqueles que estão presos com ele. Mas quais são os motivos de oração, Paulo? Talvez se você estivesse na condição de Paulo, pelo que você oraria? Eu já visitei presídio, gente. Quais são os motivos de oração que os presidiários mais fazem? Por libertação. Eu quero sair daqui. Eu quero que Deus me tire daqui. Será que é isso que Paulo está pedindo? Libertação, vingança. Deus, castiga quem me mandou para cá. Será que Paulo está pedindo alívio do sofrimento porque as coisas não estão bem? Não. As últimas palavras, as mais importantes dele, são 2 pedidos. Primeiro pedido, versículo 3 ainda, por oportunidade de evangelismo. Olha o que ele diz no versículo 3. Ele diz: orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra. Eu quero que vocês peçam para que Deus abra para mim e para os meus companheiros de cela uma porta à palavra. Que porta é essa? Nada mais é do que oportunidades deles falarem do mistério de Cristo. Olha o que o versículo continua dizendo: abra para nós uma porta à palavra, versículo 3, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte, queridos: peçam para que Deus nos dê situações, para que possamos continuar pregando o evangelho para as pessoas, e que ao pregarmos, os corações das pessoas estejam abertos para receber essa mensagem. No início da carta, Paulo orou pelos colossenses. Agora no final ele fala: orem por mim. Orem por mim também. 2 coisas chamam a atenção nesse versículo 3. A primeira é que quem abre portas para evangelismo é Deus. Quem abre portas para evangelismo é Deus. É por isso que nós devemos orar. Orar para que Deus nos coloque em situações que possamos compartilhar do evangelho com as pessoas. Queridos, nós só podemos ter uma conversa com um descrente, e nessa conversa tem uma abertura para compartilhar o evangelho, se Deus estiver abrindo as portas. E Deus decidiu abrir essas portas em resposta às nossas orações. Portanto, nós devemos parar de lamentar porque não temos tantas oportunidades de evangelismo e começar a orar mais por essas oportunidades. Deus abra portas para que eu possa compartilhar o evangelho. É Deus quem abre essas portas. Uma segunda coisa que chama atenção nesse versículo 3 é que nós devemos orar por portas abertas em nossas vidas, mas também na vida dos nossos irmãos. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está pedindo: vocês, orem por mim. Quem está escrevendo essas palavras é o apóstolo Paulo. É o maior pastor missionário que nós conhecemos no Novo Testamento. Nós estamos diante do pregador Paulo, do herói na fé Paulo, o grande Paulo. E esse homem está dizendo que precisa de ajuda daqueles irmãos que se converteram há 6 anos. Precisa da oração deles. Além da sua própria experiência, Paulo precisa da oração daqueles irmãos. Ele tem crentes maduros com ele na cadeia. Quem de nós aqui estaria disposto a ficar preso em nome de Cristo para ser companheiro de Paulo? Ser tirado da sua família, do seu trabalho. São homens crentes e fiéis e maduros com ele. Eles estão orando por Paulo. Mas Paulo diz: mas eu preciso de vocês também. Eu preciso da igreja em Colossos, que tem apenas 6 anos de existência. Sabe o que isso significa, queridos? Que nós precisamos de oração para que Deus nos abra portas de evangelismo, desde o crente mais novo até aquele crente mais experiente. Todos nós dependemos de Deus
para poder pregar o evangelho para as pessoas, e nós devemos orar para que isso aconteça nas nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos. Isso é importante porque há vezes em que nós mesmos escolhemos os alvos a quem queremos evangelizar. Sabe aquelas pessoas específicas que você escolhe e fala, eu quero evangelizar isso aqui. Mas há ocasiões em que Deus escolhe os alvos para nós. No caso de Paulo, eram os guardas que estavam na sua vida. E ele olha para aqueles guardas, ele não tem vontade, provavelmente vontade nenhuma de pregar para eles. Orem para que Deus abra a porta. E orem para que eu fale o evangelho para essa turma. Nós devemos orar por oportunidades de pregar para pessoas que nós escolhemos e para as pessoas que Deus colocou nas nossas vidas. Pessoas que parece que nós estamos acorrentados a elas. Talvez dentro da sua casa, talvez na sua vizinhança, entre os seus parentes. Primeiro pedido de Paulo é por oportunidades de evangelismo. O segundo pedido é por fidelidade ao evangelho. E o versículo 4 é impressionante. No versículo 4, nós lemos, orem para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. Queridos, o principal prisioneiro naquela cela era Paulo. Os oponentes de Paulo sabiam que se calassem Paulo, os seguidores de Paulo poderiam ser acovardados e vencidos. Então, Paulo diz, orem por mim. É minha responsabilidade tornar o mistério de Cristo conhecido. É minha responsabilidade pregar o evangelho, então orem para que eu seja fiel à minha missão. Queridos, por que será que Paulo está pedindo isso aqui no versículo 4? A resposta é óbvia. Mesmo ele sendo um herói na fé, Paulo é humano. Paulo é pecador, como eu e você. Deus tinha dado uma missão muito clara de pregar o evangelho, ele sabia dessa missão, mas ainda assim o seu coração pecador o tentava ficar calado, o tentava não falar o evangelho, talvez por medo, talvez por egoísmo, talvez por raiva, mas Paulo era tentado a não falar e ele pede oração, por favor, orem para que eu fale, como me cumpre fazer. Queridos, como Paulo, mesmo que nós saibamos que devemos pregar o evangelho, nós precisamos da ajuda de Deus para pregar o evangelho. Por isso nós deveríamos pedir aos nossos irmãos para orarem por nós. Não orarem só por oportunidades de evangelismo, mas que tenhamos coragem, que sejamos fiéis ao evangelho quando as oportunidades surgirem. Quem sabe eu e você não estamos acovardados na hora de falar. A oportunidade surge, mas nós não falamos, porque nós não temos orado por isso. Porque nós não temos pedido para que os outros orem em nosso favor por isso. Nós devemos também orar pelos nossos irmãos, para que os nossos irmãos sejam fiéis ao evangelho e preguem o evangelho quando Deus der oportunidades para eles. Qual foi a última vez que você orou pelo seu irmão por isso? Ore por aquela pessoa que está do teu lado agora. Ore pelos membros dessa igreja, pelos membros do seu grupo de discipulado, ore pelos seus líderes, ore por seus pastores, ore por missionários, ore para que essas pessoas preguem o evangelho como lhes cumpre fazer. Eles precisam da ajuda de Deus para fazer isso. Essa é a primeira dica para evangelizar. Ore. Ore. Qual a segunda dica? Quem chuta? A primeira é ore. A segunda é fale. Você quer evangelizar? Ora. Mas a segunda é fale. Versículos 5 e 6. Acompanhe comigo a leitura novamente. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. E aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Qual a segunda dica para que a gente possa evangelizar? Fale. Fale. Muitos novos convertidos, a gente falou sobre isso hoje de manhã, muitos novos convertidos, na boa intenção de se afastar da vida de pecado, acabam se afastando também do convívio com os descrentes. E em muitos casos isso até se torna necessário para aquela pessoa, porque aquele novo crente ele ainda não tem maturidade e conhecimento bíblico suficiente para lidar com as tentações, para lidar com as pressões que se vive quando estamos perto de descrentes.
Mas o problema é quando esse novo crente, ele acaba se acostumando com esse afastamento, com esse estilo de vida isolado dos descrentes. A igreja acaba se tornando um refúgio para ele, uma fortaleza de proteção contra o mundo. Ele não vê a hora da semana chegar, o final de semana chegar logo. Ele não vê a hora do domingo chegar na sua agenda para que ele possa fugir da sua família, para que ele possa fugir dos seus colegas de trabalho, para que ele possa fugir dos seus vizinhos e se esconder em um culto ou numa reunião da igreja. É claro que para muitas pessoas a igreja acaba se tornando a sua única família. Há diversos irmãos que são sozinhos e a igreja é realmente sua família. A igreja foi projetada por Deus para ser assim. Mas, queridos, há alguns que se aproveitam dessa ideia. Há alguns que se apoiam nessa ideia e acabam se isolando completamente de todos os descrentes com quem tem contato, até mesmo daqueles que moram dentro da sua própria casa. Queridos, quando nós lemos o Novo Testamento, não parece que é isso que Deus espera que nós fizéssemos. Tudo bem se no início da sua jornada de fé você tenha se afastado dos descrentes para não se contaminar com eles, mas é de se esperar que com o passar dos anos, com o aprender da palavra de Deus, o ser transformado por essa palavra, você já tenha amadurecido na fé. É de se esperar que isso tenha acontecido. Já está mais do que na hora de nós começarmos a olhar para os perdidos ao nosso redor com outros olhos, parar de ver essas pessoas como monstros horrorosos dos quais nós devemos fugir, nos esconder, porque senão eles vão me devorar, eu não sei como falar com eles, eu vou entrar na deles, como é que eu faço? Parar de olhar para eles dessa forma e começar a enxergá-los como alvos de evangelismo. Pessoas ou indivíduos a quem Deus nos enviou com uma missão, foi o que nós falamos semana passada, testemunhar e anunciar a salvação de Jesus para essas pessoas. Parece que é sobre isso que Paulo fala nos versículos 5 e 6. Não fuja do convívio com os não crentes. Eles não são seus inimigos. Portanto, aprenda a viver entre eles. Sabe como? Versículo 5, o que ele diz? Sejam sábios. Sábios no modo de agir. É assim que nós devemos viver para com os de fora, os descrentes. Perceba, em momento nenhum Paulo está ordenando que os colossenses fujam dessas pessoas, comecem a morar nas cavernas. Não. Vocês devem continuar convivendo com essas pessoas, mas de forma sábia, com sabedoria. Você não pode simplesmente, depois de uma pregação como essa, decidir voltar a ter contato com os ímpios, todos aqueles contatos que você bloqueou no WhatsApp. Ei, sumido, apareci. E voltar a conviver com eles nos ambientes em que eles vivem, sem pensar em como vai ser esse relacionamento. É necessário sabedoria. Sejam sábios. Você vai precisar pensar antes. Você vai precisar planejar com antecedência as suas ações, as suas palavras, como você vai reagir para não acabar caindo na pressão, nas ameaças, nas piadas, nas conversas imorais, não acabar caindo nos pecados deles e dando mau testemunho, o que seria um erro pior do que o primeiro. É melhor você ficar longe deles do que estar perto deles e dar mau exemplo. Então é necessário sabedoria. A vida entre os descrentes não pode ser uma vida desatenta. Quando você sai de casa para trabalhar, para estudar, você precisa estar em alerta, sábio. Não seja tolo, não seja tola, não se permita ser levado pelos seus colegas. Seja sábio. Como é que se vive dessa maneira? Como essa sabedoria pode ser vista nas nossas vidas? O versículo 5 diz: uma vida sábia entre os descrentes é uma vida marcada pelo bom aproveitamento do tempo. Paulo diz: aproveitem bem o tempo. Essas palavras são muito interessantes. Primeiro, pela palavra tempo que Paulo usa aqui, ou na sua versão talvez esteja oportunidades.
Essa é uma tradução de um termo grego que transmite a ideia de momentos específicos do dia. Situações ou oportunidades únicas que nos são dadas, que passam e não voltam mais. E Paulo está dizendo, sabe o que você faz com essas oportunidades? Você aproveita. Essa palavrinha aqui aparece só 4 vezes em todo o Novo Testamento, e todas as vezes é Paulo falando. Nas 2 primeiras vezes em que ele se refere, está lá em Gálatas, se você quiser conferir mais tarde, capítulo 3, versículo 13, e capítulo 4, versículo 5 de Gálatas. Paulo está usando essa palavrinha, aproveitar, para se referir ao resgate efetuado por Cristo em nosso favor. Como Cristo nos libertou da escravidão ao pecado e nos comprou de volta para a liberdade em Deus. A outra ocasião em que ele cita essa palavra, sem ser aqui em Colossenses, é em Efésios. Efésios era uma igreja que ficava próxima de Colossos, e é uma igreja a quem ele escreveu a sua carta, provavelmente nessa época aqui, e que foi enviada pela mesma pessoa. E nessa carta aos Efésios, Paulo usa essa palavra, o resgate ainda está lá, a ideia de resgate está lá, mas não é resgate de pessoas para Deus, da salvação de pessoas, mas é o resgate do tempo. A compra das oportunidades, o uso sábio das situações em que Deus te coloca. É como se você estivesse resgatando aquilo. É como se você estivesse remindo, aproveitando bem o tempo. Em Efésios ele diz, porque os dias são maus. Efésios 5,16. O que tudo isso significa? Significa que aproveitar bem o tempo, ou aproveitar bem as oportunidades que nós temos com os descrentes, nada mais é do que fazer um bom uso dos momentos em que nós estamos com eles. Redimir esses momentos. Em outras palavras, quando você estiver perto de um descrente, não perca tempo. Pelo contrário, ganhe aquele tempo para você. Compre aquele tempo de volta, não desperdice aquele tempo. Em outras palavras, quando você estiver perto de um descrente, não permita que ele dite ou ele determine a direção da conversa. Não é ele quem vai dizer o que vocês farão, o que vocês conversarão. Ao invés disso, seja sábio para levar a conversa, para conduzir a conversa para o caminho que você deseja. E qual é o caminho que você deseja? O caminho que ele deseja você sabe. Suas impiedades. O caminho que você deseja, Cristo. Jesus Cristo, que pode te salvar. Pois bem, como isso é possível? Versículo 6 entra em cena. No versículo 6, Paulo diz como você aproveita as oportunidades para falar de Cristo. Certamente não é impondo a sua opinião, goela abaixo, não é sendo grosso com as pessoas, porque aí ninguém vai te ouvir. De novo, é necessário sabedoria. Essa sabedoria na sua fala vai ser evidenciada em 3 características de uma fala evangelística. Alguém que evangeliza vai falar dessas 3 maneiras. Primeira característica, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável. Uma fala evangelística é uma fala agradável ou amável. A palavra que Paulo usa aqui é a mesma palavra que ele é traduzida em outras partes da Bíblia, por graça. A palavra graciosa. Sabe aquela graça de Deus que nos alcançou mesmo quando nós não merecíamos? Quando éramos seus inimigos, pecadores, fracos. Aquela graça de Deus que nos alcançou é a mesma que deve estar presente na maneira com que nós falamos com as pessoas. Quando nós abrirmos a nossa boca e tentarmos conduzir a conversa com os descrentes para o objetivo que nós queremos, apresentar Jesus, devemos ser graciosos. De que adianta ter a mensagem certa nos lábios se você comunica essa mensagem com aspereza, com desrespeito? Isso porque se você só ataca a pessoa, se você só diz que ela está errada o tempo todo, se você só fica reforçando que ela vai para o inferno se ela continuar vivendo dessa forma, gente, como é que a pessoa vai ouvir de você o evangelho da graça de Deus? Que graça é essa que eu não vejo na tua vida?
ao conduzir a conversa para Jesus, fale de forma agradável, amável, graciosa, suave, respeitosa. Segunda característica de uma fala evangelística, o versículo continua: temperada com sal. É interessante, né? O pessoal vai começar a andar com saleiro no bolso para evangelizar. O sal naquela época e ainda hoje, em muitos lugares do mundo, tinha um duplo propósito. O primeiro, dar sabor para as coisas, para os alimentos. O segundo, conservar esses alimentos do apodrecimento. Lugares onde não há geladeira, o pessoal ainda faz isso, né? Salga a carne para que ela não apodreça rápido. Pois bem, assim deve ser a nossa fala aos descrentes. Deve ser uma fala cativante, a ponto de despertar sede nessas pessoas, pelo Evangelho. Uma conversa em que há algo de saboroso, algo de gostoso saindo das suas palavras, que me chama a atenção. Eu quero ouvir o que você tem mais a dizer. Ao mesmo tempo, essa fala precisa ser uma fala conservante, de modo que a conversa não acabe caindo em assuntos imorais ou assuntos ímpios. É necessário ter muita sabedoria, muito equilíbrio e muito planejamento prévio para termos uma fala dessas. Em terceiro lugar, a terceira característica de uma fala evangelística, o versículo 6 termina dizendo: para que saibam como devem responder a cada um. Uma fala evangelística é uma resposta. É uma resposta. Essa fala agradável, salgada, é para que a gente esteja pronto para responder a cada pessoa com quem nós conversamos. É como se Paulo estivesse dizendo assim: o evangelismo eficaz e honesto é aquele em que nós apresentamos às pessoas respostas dadas pelo Evangelho às perguntas e aos anseios daquelas pessoas. Cada descrente com quem nós convivemos, cada um deles, tem as suas próprias dúvidas, tem os seus próprios dilemas na vida. Nós não podemos simplesmente padronizar o evangelismo como se a gente encaixotasse o evangelho e oferecesse para ele um discurso pronto. A mais B igual a C, é assim, é isso, pronto, acabou. Evangelismos assim, muitas vezes, acabam fazendo com que o evangelho perca a sua beleza. A pessoa olha e fala: é isso? Só isso? Mas e as minhas dúvidas? Se Deus existe, por que o mal acontece? Por que as pessoas sofrem? Por que eu passei tudo que passei na minha história? O evangelho não responde isso? É só crer e ir para uma igreja, é isso? Muitas pessoas rejeitam o nosso evangelismo porque estamos falhando em responder suas perguntas com o evangelho. O evangelho responde essas questões mais cruciais da vida. Ah, mas eu não sei como responder isso. Vamos aprender então, né? Vamos aproveitar as pregações, as aulas, vamos ler, vamos ouvir, vamos estudar. Você não quer evangelizar? Você não quer que pessoas sejam salvas? Se aprofunde no evangelho, conheça o evangelho. É necessário ouvir as perguntas das pessoas e então responder essas perguntas com honestidade e carinho, à luz do evangelho. Olha, com todo respeito, mas eu acredito que você está enganado. Deixa eu mostrar um versículo da Bíblia que mostra o que Deus pensa a respeito desse assunto, com carinho, mas respondendo a pergunta da pessoa. Eu digo isso porque muitas vezes a impressão que dá é que no nosso evangelismo nós estamos buscando responder perguntas que os descrentes não fazem. A pessoa nunca perguntou aquilo que a gente está respondendo. É óbvio que ela não vai querer te ouvir, não interessa para ela aquele assunto. E aí nós queremos empurrar goela abaixo as nossas respostas prontas de escola bíblica que recebemos, que isso funcionam para nós porque as nossas perguntas são essas. Mas talvez a deles não. E aí nós tentamos empurrar essas respostas para eles, ignorando as reais perguntas que eles estão fazendo. A pessoa está tentando te explicar: olha, eu não tenho problema com isso, mas o meu problema é esse. Como é que o evangelho resolve isso aqui? E a gente não ouve a pessoa. Nós precisamos ouvi-las primeiro. Ouvi-las nas suas necessidades, nos seus questionamentos. Para isso você vai ter que ter tempo com essa pessoa. Eu falei de manhã, né? Convida o seu vizinho para tomar um sorvete. Se você é homem, tá? Mulher, menos que seja solteira, e o vizinho você queira fazer evangelismo missionário, né? O namoro missionário, né?
você, com a sua família, convidar a família do seu vizinho para participar de uma refeição na sua casa? Ou levar um bolinho da tarde, partir uma melancia e comer a melancia, na calçada mesmo, mas conversar com ele. E aí, como é que é a sua vida? Quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? Depois de você ouvir os questionamentos, os anseios, responder com palavras graciosas, temperadas com sal, conduzindo essa pessoa até Cristo. Aqui está a segunda dica para evangelizar: fale. De nada adianta ficar orando para Deus por oportunidades de evangelismo, se quando Deus dá essas oportunidades a gente fica calado. A gente, se não fica calado, fala besteira. Era melhor não ter falado nada. E aí às vezes repete a mesma coisa que as pessoas falam, né? Ou deixar que os descrentes conduzam a conversa. Poxa Deus, eu orei tanto por uma oportunidade. Aí você está diante do descrente por 2 horas, sei lá, uma viagem de ônibus, você vai ter que ir daqui para lá, e aí você deixa as 2 horas ele falando, e ele compartilhando e falando, e você em momento nenhum tenta pegar um gancho e conduzir a conversa. Você vai perdendo tempo, perdendo a oportunidade. Nós precisamos ser sábios para aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá, seja no futebol, seja na academia, seja na padaria, seja na escola, na hora do almoço, junto com a família. Não vá a estes lugares, a esses encontros, a essas atividades, apenas com a intenção de se divertir, apenas com a intenção de ter um tempo de lazer, ou uma tarefa que eu tenho que cumprir. Eu tenho que ir para o trabalho, então eu tenho que pegar o fretado com aquela pessoa. Vá para esses momentos, sim, para fazer suas obrigações, para se divertir. Não é errado, não há nada de errado nisso, mas faça essas coisas principalmente tendo em mente um alvo. Eu preciso aproveitar esses momentos, esses relacionamentos, para ser intencional nas minhas conversas. E quando essas conversas surgirem, ouça a pessoa. Ouça ela com interesse. Às vezes os próprios descrentes mostram que eles têm interesses por assuntos espirituais. Já teve conversas assim? O próprio descrente puxa assunto, fala: como é que é o negócio aí? Deus ouve mesmo a gente? Olha, ele já puxou o assunto. A faca e o queijo na tua mão. Ouça. Depois de ouvir, enquanto vai ouvindo, vai orando também. Deus, me dá sabedoria aqui para eu responder essas perguntas dele. Não tem nem Bíblia na minha mão. Eu preciso lembrar dos versículos que eu decorei. Eu preciso lembrar dos textos que o pastor está pregando. Eu preciso lembrar dos textos que eu tenho usado na minha devocional. Deus, me ajuda a lembrar da tua palavra. Me ajuda a pensar e responder essas perguntas. E então, fale. Seja honesto. Honesto diante das perguntas dessa pessoa, tentando responder, mostrando para ela que apesar das nossas limitações, dos nossos pecados, o Evangelho de Jesus ainda é a solução para a vida daquela pessoa, como é a solução para a sua vida. Eu posso não ter todas as respostas, mas digo para você, o Evangelho de Jesus mudou a minha vida e pode mudar a tua vida. Fale, fale. Essa é a segunda dica de Paulo para evangelizar: fale. Será que eu preciso de muito treinamento, muita instrução para evangelizar? Sim ou não? É claro que essas coisas são bem-vindas. Se você puder participar e aproveitar disso, faça isso. Mas segundo Paulo, o grande evangelista, só precisamos de 2 ingredientes: ore e fale. Ore e fale. Curso nenhum substitui esses 2 elementos indispensáveis para o evangelismo. Nós nunca vamos evangelizar as pessoas se nós não orarmos por isso. E nós nunca vamos evangelizar as pessoas se nós não falarmos sobre o Evangelho de Jesus Cristo para elas. Por que eu deveria fazer isso? Bom, essa foi a estratégia de Paulo. Ele está dizendo aquilo que ele mesmo fez. Ele orou, no começo da carta ele orou. E ele falou para Epáfras, que falou para eles. Paulo falou escrevendo essa carta. Quer motivo maior do que Paulo? Então aqui vai o motivo maior. Foi assim que Jesus evangelizou. Jesus teve inúmeras vigílias de oração. E ele não só orou por oportunidades e orou pelas pessoas, mas ele falou quando as oportunidades surgiram, ele pregou o reino de Deus para as pessoas. Mas tem mais. Jesus não ficou lá no céu orando por nós, dizendo: nossa Deus, eu queria tanto que o Reinaldo fosse salvo, eu queria tanto que a Marinete fosse salva, Senhor, me dê oportunidades de salvar esses 2 e esses pecadores que estão aqui nesse salão. Jesus não só simplesmente
teve a intenção e compartilhou com Deus a vontade de sermos salvos, Jesus entrou em ação. E ele veio a esse mundo não só para falar da salvação, mas para possibilitar a salvação. Jesus se preocupou, Jesus fez algo e ele fez o que era necessário para nos salvar. Queridos, se você parar para pensar, foi exatamente assim que nós tivemos a oportunidade de ser salvos. Nós tivemos a oportunidade de sermos redimidos por Cristo porque alguém, em algum momento da sua vida, num dia na sua história, alguém orou. Talvez essa pessoa nem te conhecia, mas ela orou. Talvez ela te conhecia só um pouquinho, de te ver na rua, mas ela orou por você. Deus me dá a oportunidade, ou dá a oportunidade para que alguém compartilhe o evangelho com essa pessoa. Alguém na história orou por mim e orou por você. E alguém na história, talvez essa mesma pessoa não só orou e ficou sentada esperando Deus fazer alguma coisa. Quando Deus deu a oportunidade, essa pessoa nos encontrou e essa pessoa teve a coragem de abrir a sua boca e compartilhar o evangelho conosco, mesmo diante da possibilidade de nós rejeitarmos. E por causa disso, nós pudemos conhecer o Jesus que nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado de Deus, em que nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Alguém orou e alguém falou. Queridos, que nós não sejamos apenas consumidores das bênçãos do Evangelho, como se tudo o que Cristo oferece fosse só para nós, que nós sejamos comunicadores dessa graça. A todos os descrentes com quem nós temos contato, quem sabe Deus não use os nossos esforços de oração e de pregação para salvar essas pessoas. Não seria fantástico? Daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 2 meses, daqui 1 semana, a pessoa que você mais ama está sentada do teu lado, porque ouviu o evangelho da tua boca e se converteu a Jesus. Não seria fantástico isso? Pois bem, então mãos à obra, e joelhos e boca ao trabalho. Amém? Vamos orar, queridos. Querido Deus, obrigado por Colossenses capítulo 4. Obrigado por essas palavras de Paulo, tão honestas e sinceras, mas que nos encorajam tanto. Obrigado porque na nossa fraqueza, apesar dela, aprove ao Senhor salvar os que creem pela loucura da pregação. Nós temos uma boca, nós temos possibilidade de orar ao Senhor, nós temos inúmeras formas de comunicar o evangelho para as pessoas. Então nós pedimos que o Senhor nos use, apesar de nós. Nos dê oportunidades de evangelizar pessoas. E quando essas oportunidades surgirem, nos dê a coragem de falar. Os resultados são teus. O trabalho mais difícil é teu. É amolecer um coração de pedra e gerar ali uma nova vida. O nosso papel é só falar. Então nos capacite para isso, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.